Doutor Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, internautas, a todos aqueles pacientes que estão envelhecendo com saúde e a todos aqueles que pretendem envelhecer com saúde. 90% das pessoas que nos escutam nesse momento, né, estão aí esperando que a gente comenta aqui o desastre que aconteceu no último domingo, né? Ninguém esperava aquele que aconteceu, né? Não é normal o Flamengo perder de goleada, né? Mas como nós somos torcedores honestos e temos respeito ao nosso público, né? Que vergonha, né, doutor Belísio? Foi uma goleada daquelas que Acachapante, deu tudo errado pro Flamengo e foi bom, né? Foi pedagógico pra gente poder... Serve de lição, né? Serve de lição. Né? Pra gente saber que não somos tão invencíveis assim e para dar assunto, né? Que os antes estavam muito maltratados. Abdias, né? Grigório Neto, a turma ficou cobrando. Será que você vai ter coragem de perguntar ao doutor Belísio? Fazia até tempo que essa turma não conversava, mas apareceram. Dá volume, né? Dá. Mas amanhã é outra história, amanhã é outro dia. O Flamengo dá alegria a uma parte, quando ganha, quando perde dá alegria a outra parte. Mas amanhã é outro patamar, né? Amanhã é outra conversa. Vamos lá, então. Nosso tema de hoje, cumprimos aqui a promessa. Abdias, forte abraço para você, Grigório Neto, tá aqui. A gente falou aqui sobre... claro, a gente passa um paninho em cima, mas que importa é seguir em frente. Hoje né? a gente não podia deixar, né? Colesterol e outras taxas no idoso. E aí, doutor Belísio? Marcos, quando a gente envelhece, a gente tem uma tendência a aumentar o risco cardiovascular. O que é isso? Aumentar o risco de ter infarto, aumentar o risco de ter AVC, aumentar o risco de ter doenças que geram a mortalidade cardiovascular, que é a principal causa de morte nos seres humanos. A doença que mais mata é a doença cardiovascular. E um dos fatores de risco que mais contribuem para o risco cardiovascular são os níveis de lipoproteínas, de colesterol, nível de gordura no sangue. E então, juntando a idade com o colesterol alto, esse risco ele é aumentado. Então, à medida que a gente envelhece, os níveis de colesterol se tornam mais preocupantes, porque eles tendem a aumentar exatamente a principal causa de morte no idoso. Via de regra, o que é que acontece? Esse colesterol, a gordura, ela se acumula, assim vamos dizer grosseiramente, nas artérias, onde circula o sangue, e essas artérias elas podem a qualquer momento romper uma placa de gordura dessa que está acumulada e gerar uma cascata inflamatória e ocluir aquela artéria. Ocluir, obstruir, entupir uma artéria, o pessoal comumente chama de veia, mas ocluir a passagem de sangue numa artéria do coração gera um infarto. No cérebro gera um AVC. No membro gera uma oclusão arterial periférica, né? A doença arterial periférica. Então o colesterol ele tem essa capacidade de aumentar o risco cardiovascular. Logicamente que o colesterol ele depende da genética. Tem gente que não tem tantos hábitos saudáveis e tem um colesterol controlado. E depende também de outras causas, como por exemplo diabetes. Quem tem diabetes tem uma tendência maior a ter a taxa de colesterol aumentada. Quem tem obesidade, quem é sedentário, quem tem um risco maior de doenças metabólicas, tem um nível de colesterol. Quem tem doença da tireoide, por exemplo, tem um nível de colesterol mais alto. Então, a importância é esse risco aumentado de ter desfecho cardiovascular, e aí não é só a morte que preocupa, é a incapacidade. Você tem um AVC, você fica, boa parte das vezes, dependente. Você tem um infarto, você fica dependente, fica tendo que tomar medicamento, muitas vezes tem que submeter a uma cirurgia, cansado, fica limitado. Então não é só o risco de morte, é também o risco de ter incapacidades. Tem aquele paciente que necessita ter níveis mais baixos de colesterol, principalmente o colesterol ruim, onde a gente monitora o paciente com esse colesterol ruim, o LDL, né, a proteína de baixa densidade, a lipoproteína de baixa densidade, que é aquele colesterol que
faz o infarto acontecer. E é ele que se deposita nas artérias, na circulação arterial. Então, alguns pacientes necessitam de um colesterol LDL menor. Isso a gente vai calcular o risco dele, inclusive o tratamento da doença da dislipidemia, ele passa por esse cálculo, por essa estratificação de risco cardiovascular. A gente coloca alguns parâmetros, como idade, se tem hipertensão, se tem doença no rim, se já teve infarto, se já teve AVC, e joga isso no score e vê se ele tem alto, médio ou baixo risco. Então, dependendo da estratificação do paciente, a gente coloca ele dentro de uma meta. A meta de LDL para ele é 70, se for de alto risco. Tem alguns até que são de muito alto risco, que aí é em torno de 50 esse LDL. Isso o tratamento do colesterol, dos níveis de dislipidemia são através de metas calculada através de um score para ver o risco que ele tem de eventos. Isso faz com que as pessoas às vezes perguntem: doutor, mas fulano tem um colesterol de tanto e eu tenho um colesterol de tanto e o médico passou remédio para aquele, não passou para mim, porque vai depender da sua meta. Se você é um paciente que tem maior risco, você vai ter necessidade de ter um colesterol, principalmente o colesterol LDL, menor. Então, isso individualiza cada paciente. Então, muitas vezes o paciente, meu colesterol total, ele tá abaixo de 200, mas mesmo assim o médico passou um remédio para eu tomar colesterol, ou eu estava com colesterol um pouquinho acima e o médico não passou nada. Então, vai depender dessa meta da individualização. Nos idosos a gente tem muito essa questão de evitar, né, medicamento. A gente evita ao máximo passar medicamento que não tem um benefício bem maior do que o risco. Mas o tratamento da dislipidemia, o uso de medicamentos e até as medidas comportamentais é uma das medidas que a gente tem esse a gente é muito incisivo nesse aspecto. A gente controlar esse risco cardiovascular, principalmente daqueles idosos que não são frágeis, aqueles que têm ainda estimativa de vida alta, ou aqueles pacientes que não têm muitas comorbidades que levem a ele a ter um risco de morrer nos próximos anos. Então, eu sempre digo, olha, esse remédio para colesterol, esse sim, você muito provavelmente vai tomar até o final da vida, desde que você não entre num processo de fragilidade franca. A literatura ela tem algumas controvérsias no uso desses medicamentos para tratar colesterol em pacientes muito idosos, pacientes acima de 80, 90 anos, e naqueles frágeis. Mas a maioria dos estudos eles corroboram que você tem sim que controlar os níveis, o benefício supera assim o risco. Agora, na terceira idade, quando é que o colesterol ele é preocupante? Ele começa a ser preocupante? Na verdade, Marcos, o fato de ser terceira idade, ele já é um fator de risco, né? Cardiovascular, ele já aumenta o seu risco de ter um desfecho negativo com doenças cardiovasculares. Quando o colesterol está alto, na verdade, é quando o paciente tem, além da idade, ele tem principalmente outras comorbidades. Ele tem comorbidades que são comorbidades que aumentam risco cardiovascular, risco de ter infarto, AVC, entre outras complicações, como diabetes, como obesidade, como sedentarismo, como maus hábitos alimentares. Então, nesse paciente, esse colesterol preocupa muito mais, certo? Na terceira idade é nesse perfil de paciente que tem outras comorbidades, como diabetes, como hipertensão. Existe um limite para essa taxa de colesterol, para que ela seja considerada, digamos assim, aceitável? Na população geral, a gente tem, até no próprio exame, ele tem alguns valores que eles guiam mais ou menos a média da população. Mas, como eu falei anteriormente, o tratamento, aquele valor ali, ele é individualizado. Depende muito do paciente. Se ele tem um alto, um médio ou um baixo risco cardiovascular. Se a gente guia, inclusive, não é nem tanto pelo colesterol total. A gente guia o paciente, monitora através do colesterol ruim.
Então, esse colesterol ruim, se é um paciente de alto risco, é 100, abaixo de 100. Se é um paciente, se é um paciente de baixo risco, ele é acima de 100, se é de médio risco, abaixo de 100, se é de alto risco, abaixo de 70. Se é de muito alto risco, o paciente já infartou, já teve AVC, ele é de 50. Então, é individualizado, ali é população em geral, incluindo adulto jovem, incluindo paciente de todas as idades. Como é que a maior dificuldade para a pessoa, por exemplo, o idoso que tem um colesterol alto, é baixar esse colesterol? E existem dicas de como baixar, por exemplo? A maior dificuldade, Marcos, eu diria que no paciente idoso, não é a aceitação, mas é a motivação que ele vai ter para baixar esse colesterol. Então, às vezes ele vê um pouquinho ali no exame a mais, ou ele vê que não está alto e o médico passa mais um remédio. Geralmente são pacientes que tomam vários remédios, então a gente tem que mostrar para o paciente a importância não só do tratamento medicamentoso, mas do tratamento não medicamentoso também. Que ele, tomando aquele remédio, o risco dele ter, por exemplo, paciente com 50, 60 anos, se ele diminui, tem evidência nesse sentido, que se ele diminui 10% de seus níveis de colesterol, ele reduz em 40%, 50% o risco dele ter um infarto. Então, ele não está sentindo nada, ele vai ter que tomar um remédio, você tem que convencer ele que aquele remédio vá fazer algum efeito. Você vai ter que dizer ele, olha, se você colocar esse seu colesterol aqui, nesse nível aqui, você tem esse risco, você vai ter um benefício de diminuir o risco de ter um infarto, de ter um AVC, que são doenças graves, a principal causa de morte nas pessoas é a doença cardiovascular. Se você colocar esse colesterol num nível baixo, você vai diminuir esse risco em 30%, 40%. Você não está sentindo nada e você vai ficar sem sentir nada, muito provavelmente. Então, essa é mais ou menos a ideia do paciente aderir ao tratamento. Porque como a gente falou, a estratégia o paciente tem que entender. Não adianta a gente medicar e ele ficar sem entender, já que os idosos eles estão mais suscetíveis a efeitos adversos dos medicamentos, embora o tratamento de colesterol seja baixa a incidência de efeitos adversos, geralmente são dores nos músculos, isso é muito raro, mas pode acontecer interação medicamentosa do medicamento para o colesterol fazer interação com algum outro, então a gente tem que clarear. Doutor, vou tomar um remédio, não estou sentindo nada, eu vim para consulta, não estou sentindo nada, não acho que esteja causando problema para a minha vida e você me passa um remédio. Então a gente tem que entender que é uma forma de prevenção de eventos cardiovasculares. E essa questão de prevenção primária e secundária, isso é um capítulo à parte. Não controlando o colesterol, que tipo de outras doenças o idoso pode ter em consequência desse colesterol alto? A principal delas é o infarto, que é a oclusão é a famosa veia entupida, é a oclusão da artéria coronária no coração. Então, pacientes que não controlam o colesterol depositam placa de gordura nas artérias. Quando é no coração, infarto. Infarto é assim, uma causa de morte bem conhecida ou causa de incapacidade bem conhecida. Então, não controlar o colesterol aumenta risco de infarto, aumenta risco de AVC, o paciente ocluiu uma artéria no cérebro, aumenta risco de demência vascular, demência de Alzheimer, paciente que tem dislipidemia, ou seja, descontrole nas taxas de colesterol ou de triglicérides, eles têm um maior risco de demenciar, eles têm maior risco de ter doença no fígado, esteatose hepática, de maior risco de ter doença nas artérias, na circulação das pernas, tem maior risco de ter amputação e assim por diante. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, bom dia. Bom dia. Escuta, para tomar remédio de colesterol, pode tomar direto? Quem é doente de colesterol, que eu tenho um idoso aqui, ele toma direto, ele tem 63 anos. E aí, doutor Belise? É uma das como é que eu posso dizer, das ciladas que a gente tem na prática. O paciente às vezes reduz o nível de colesterol, ele é colocado dentro da meta e abandona o tratamento ou é suspenso esse tratamento. A gente tem estudos na literatura que o risco desse paciente ter desfecho cardiovascular, quando ele abandona, ele sai da meta e para o tratamento, ele volta a ter um risco de ter infarto, de ter AVC, de ter eventos cardiovasculares. Então, assim,
boa parte das vezes a gente vai ser guiado pela meta. Não, você tem que manter esse colesterol em torno de 100, assim, o LDL em torno de 100. Então você está tomando um medicamento, conseguiu bater a meta. Aí a gente vai ver se só conseguiu através do remédio. Então a gente muitas vezes mantém. Agora, se começa a baixar demais, aí você pode diminuir a dose, você pode tentar fazer outras alternativas e ficar monitorando o paciente. Sim, a pergunta da ouvinte se é para tomar o resto. Na grande maioria das vezes, a gente usa de forma contínua, porque o paciente precisa estar dentro desse nível de colesterol. E por outros motivos, o idoso ele tem uma tendência, muitas vezes, a fazer essa hipercolesterolemia secundária não só a alimentos, a estilo de vida, mas a outros medicamentos, a outras doenças que aumentam os níveis de colesterol. Então você trazer ele para dentro da meta requer muitas vezes tratamento de uso continuado. Outras vezes não. Outras vezes o paciente consegue, mesmo sem remédio, ficar dentro da meta, ou consegue baixar esses níveis sem medicamento, ou o medicamento reduz e ele mantém sem medicamento. Isso vai de paciente para paciente. Mas é uma pergunta que, na maioria das vezes, tem que ficar tomando muitos anos ou para o resto da vida, principalmente se ele for um paciente que já tenha tido algum evento. Paciente que já teve AVC, ele toma para o resto da vida, que já teve infarto, ele toma para o resto da vida, que tem uma doença arterial periférica, ele toma para o resto da vida, tem uma doença na carota, ele toma geralmente para o resto da vida. Então, na boa parte das vezes, sim. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos e doutor Beliz. Gostaria de saber se quem está com ameaça de gripe pode tomar a vacina do Covid, porque a minha segunda dose é hoje, mas eu estou com início de gripe. Obrigada. E aí, doutor Beliz? Não pode. Ameaça de gripe, tá com gripe, não pode não. A recomendação... Não se recuperar, né? A recomendação é que melhore da gripe para poder tomar a vacina. A nossa ouvinte colocou apenas aqui como informação, o meu LDL está em 187. E aí? Para qualquer risco, para qualquer estágio, está alto, né? Esse LDL ele não está bom. Vai precisar que a gente calcule o risco cardiovascular, como eu disse. A gente coloca algumas variáveis numa fórmula, né? Idade, se tem hipertensão, se tem diabetes, se está controlada, se já teve algum evento vascular, um AVC, um infarto, alguma coisa nesse sentido, e aí ele dá o cálculo. Aí você estratifica, coloca ela no... você tem um alto risco, então você tem que ter um colesterol um LDL abaixo de 70. Geralmente os idosos eles têm necessidade de manter um colesterol LDL abaixo de 100, porque a idade já é um fator de risco que traz ele para um médio risco. Então, de qualquer forma, está alto esse LDL. Tem que fazer medidas para baixá-lo, com dieta, evitando gorduras saturadas, frituras, nata, manteiga, essas guloseimas, né? Fazer atividade física e restringir, se tiver também alguma outra taxa alterada, massas, produtos que tenham hidrato de carbono. O idoso por si só já tem essa preocupação com essa questão do colesterol, da taxa alta ou não? Tem, Marcos, assim, até demais, sabe? Os cuidadores, eles até passam do ponto, às vezes, em querer restringir, querer achar a solução só na dieta. E a gente sempre tem o medo de o idoso desnutrir. O idoso, ele tem um risco maior de desnutrição do que as outras idades. Então, é preocupante porque muitas vezes a família quer só restringir, às vezes, o que ele só consegue comer. Né? Ele só come isso, não adianta você mudar essa comida. Então a gente tem esse equilíbrio, essa preocupação que é diferente no adulto jovem. O adulto jovem ele tem um risco muito menor de desnutrição. Já o paciente idoso, principalmente o idoso frágil, a gente tem muito cuidado nessa restrição alimentar. Às vezes a gente tem mesmo que lançar a mão do medicamento para que o paciente não entre em desnutrição. Então ele se preocupa sim, mas os cuidadores se preocupam às vezes até mais do que dá conta. A alimentação é uma coisa que as pessoas tentam tratar as doenças muito na alimentação. E eu sempre digo, a alimentação, como já dizia Hipócrates, o seu alimento é o seu remédio. Mas na maioria das vezes, Marcos, tem o seu limite de você restringir e tem que ter alguns cuidados para você não passar do ponto e aquela
medida não se tornar maléfica, ter um malefício maior do que um benefício. Tem pergunta chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Aqui é Nana Lopes. Eu quero perguntar para a doutora Belisa que eu tive diabetes, eu estava pesando 104 quilos. Aí tinha muita desinteria, tinha muito vômito. Aí eu comecei a caminhar, comer bastante suco de limão. Aí parei a caminhar, estou na academia e ontem eu fiz o teste para saber como está meu colesterol. E continuar mantendo a academia e a alimentação saudável, né? Bom dia. E aí, doutor Belisa? Indubitavelmente, exercício físico, ele comprovadamente melhora seus níveis de colesterol bom, né? E isso limpa o sangue, assim vamos dizer, e reduz os níveis de colesterol ruim, qualquer que é o exercício. LDL, atividade física em geral. Então ela começou na caminhada, está na academia, ela está tratando a obesidade, está tratando o diabetes, e sim, ela tem que manter os níveis, a frequência e esse estilo de vida para que ela possa viver dentro do que se espera como um envelhecimento saudável e evitar e prevenir doenças que a obesidade, que a diabetes traz como consequência, prevenir complicações dessa doença. E não é só nesses aspectos de doenças que a atividade física e alimentação atua, não. É também na melhora do estresse, do sono, do desempenho sexual, de vários outros parâmetros, atividade física e uma dieta balanceada traz. Tem mais perguntas? O Belis, bom dia. Significa fosfatase alcalina. E aí, doutor Belisa? Fosfatase alcalina é um exame, é uma enzima, né, que ela mede geralmente atividade de osso, né, ela pode ser osso específica, alguma coisa que você está querendo ver na formação e na degradação do osso, e doenças do aparelho gastrointestinal. Então, fosfatase alcalina, doença de via biliar, vesícula, pâncreas, fígado. Esse exame é para avaliar essas duas coisas geralmente: osso ou trato gastrointestinal, principalmente trato gastrointestinal. Obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Doutor Belisa Neto, médico geriatra.